Boa noite, sejam bem-vindos ao Novo Canal e ao novo programa cultural Impressionismos. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Rosário Machado. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la cá connosco. A doutora Rosário Machado nasceu a 19 de julho de 1969 em Lisboa, no dia e hora em que o homem partiu para a Lua. É uma curiosidade interessante. De todas as formações que tem, destaco a licenciatura em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, doutoranda em Estudos Culturais na Universidade do Minho. É diretora da Rota do Românico, toda a gente sabe, da Associação de Municípios do Val de Sousa e, por inerência, diretora de Estudos do Românico e do Território, integrando também a direção executiva da Transromânica, Itinerário Cultural do Conselho da Europa. Muito obrigada pela sua presença. Vamos passar agora à primeira parte do programa, que chamamos Qual é o Objeto? Eu vou dizer-lhe qual foi o objeto que eu escolhi para este primeiro programa e depois vou perguntar-lhe qual é o seu. Escolhi uma aguarela da pintora Adelaide Morgado, que muito gosto, intitulado Súplica, por ela, mas por mim eu falava mais de uma revelação, como nos fala na frase inicial o José Tolentino Mendonça, ou uma aparição do Virgílio Ferreira. Este rosto desta senhora tem umas linhas nos olhos e eu entendo que combina muito bem com este programa. Porquê? Porque aos poucos, com uma palavra, com um rosto novo, com uma troca de impressões, com um desvendar por existirmos, ele se vai desprendendo. Doutora Rosário Machado, ou Rosário Machado, como tínhamos combinado no início do programa. Qual é o seu objeto e por que o escolheu? O meu objeto é um livro e devo dizer que pensei bastante em que livro havia de pegar. E peguei simbolicamente, depois de alguma reflexão e daquilo que eu pensava, bom, o que é que também faz parte da minha vida, e conjugar aquilo que é a minha vida profissional e aquilo que eu tanto gosto, e este território que eu aprendi a amar e a trabalhar. E escolhi a fotobiografia do Amadeu de Sousa Cardoso e só um pequeno pormenor. O Amadeu, para mim, é talvez o maior pintor da história de Portugal. Acho que também tem a ver um bocadinho com este programa, com o modernismo, com o impressionismo, e com uma particularidade que não nos deve chocar, mas que nos deve fazer refletir. O Amadeu de Sousa Cardoso faleceu quando da pandemia da peste, da pandemia da gripe espanhola, no início do século passado. E às vezes é importante que também tenhamos essa noção. Mas é, acima de tudo, um pintor que foi marcando a minha vida, porque eu, antes de estudar Sociologia, estudei pintura, e foi a grande primeira exposição que fui ver e que me tocou profundamente. Foi quando fui, há uns anos, não vou dizer quantos, porque já foi há alguns, fui ver a primeira grande exposição que a Gulbenkian promoveu sobre Amadeu de Sousa Cardoso, e acho que, de facto, isso me marcou profundamente. Quando, senão, eu venho parar e trabalhar para o território de Amadeu, e hoje tenho ligações muito profundas e tenho uma grande paixão por este território, e também porque aprendi ainda a gostar mais da história dos artistas e dos homens culturais deste território. Por acaso também tenho uma grande admiração por esse pintor e, como disse no início, também tenho por si e pela sua paixão à cultura e ao território. Eu tenho uma pergunta que vai muito ao encontro do que falou, que os momentos de crise e os momentos de pandemia também são momentos da história que inspiram muito os artistas. E isso realmente acho curioso ter trazido por cá esse elemento. Vamos agora, passamos ao segundo momento do nosso programa, que é a entrevista propriamente dita, agora que falamos dos nossos objetos. E quero perguntar-lhe, num texto científico que coordenou, pode ler-se que, para compreender este território e a época românica, o que a época românica nos legou, devemos atender à relação com a paisagem. Mais concretamente, à integração nos vales do Rio Sousa, Douro e Tâmega.
quer definir-nos este belíssimo território que é a Rota do Românico e que noto que muito a apaixona? Sim, e é interessante, eu agradeço imenso que tenha pegado e iniciado nesse ponto. É engraçado porque muitas vezes sou questionada se sou historiadora ou se sou arquiteta, porque eu trabalho essencialmente com património edificado como base. Eu tenho muito orgulho em dizer que sou socióloga, porque eu trabalho acima de tudo com a humanidade deste território. Eu tenho o grato prazer, e porque não sou nada neste território, mas hoje em dia entendo que sou de amor e com muita, muita paixão, e até pela minha família sou deste território e tenho um orgulho enorme nisso. E nessa citação que se faz, eu quando olho e a minha atitude, não só académica, mas também em termos de trabalho e de projeto que desenvolvemos todos, tendo a ter alguns princípios que me norteiam e que norteia a equipa, que é olhar para este território como uma paisagem cultural. E quando nós falamos de uma paisagem cultural, falamos de uma geografia e de uma humanidade. De uma geografia, porque é um território físico, é um território com características muito vincadas, e daí gosto imenso quando introduzem a questão dos vales, que para mim é logo poesia, dos vales do Douro, do Tâmega e do Sousa. E nisso mostra a poesia da implantação do românico, porque quando nós falamos de paisagem cultural, e quando falamos da paisagem cultural da Rota, porque é isso que se trata, a Rota do Românico é uma paisagem cultural de gente que habita, só para termos a noção, há muitos milhares de anos este território. É dos poucos territórios do país que tem uma continuidade permanente de habitação desde que os povos sedentarizaram. E o património edificado demonstra-nos isso, ou seja, eu não estou a dizer isto por especulação, estou a dizer porque há fatos concretos que nos justificam essa paisagem cultural. E, acima de tudo, quem transforma e quem faz e quem dinamiza a paisagem cultural é a sua humanidade nestes tempos. E eu acho que é fundamental não separar, e daí o conceito de paisagem cultural ser fundamental, porque não separa aquilo que é físico daquilo que é humano. Esse conceito junta aquilo que muitas vezes há uma tendência para achar que os historiadores estudam coisas antigas e não têm às vezes os pés assentes na terra, os arquitetos, mas este conceito de juntar a humanidade às pessoas faz a diferença na Rota do Românico e, acima de tudo, faz a diferença no orgulho que devemos ter todos deste território, que são o Val de Sousa, o Val do Tâmega e o Val do Douro. Temos. Desde o momento da sua criação, digamos assim, formalmente em 2008, qual é a análise que faz do trabalho que foi desenvolvido, claro, muito sucintamente, e quais são as áreas de intervenção da Rota do Românico, para quem não sabe? A Rota do Românico foi, como produto turístico, formalmente apresentada em 2008, mas a Rota do Românico nasce como projeto regional de 6 municípios em 1998, o que é desde logo, estamos a falar de 22 anos. Deve ser dos poucos projetos supramunicipais, regionais, que têm este tempo, e o tempo é fundamental. Tolentino Mendonça fala-nos muito do tempo. O tempo é fundamental, e de forma muito sucinta, que se eu puder explicar o grande sucesso, com dificuldades inerentes a tudo isto, o grande sucesso da Rota do Românico foi a vontade dos responsáveis políticos em querer que acontecesse um projeto, quando na altura ainda não se sabia o que é que havia de acontecer. Eu devo dizer que é caso único. Eu sempre que estou, e quando falo publicamente e me perguntam sempre qual é o sucesso da Rota, são seguramente esta paisagem cultural que eu referia, mas acima de tudo foi a vontade de 6 autarcas em arriscar numa área que nunca
se pensaria que era uma estratégia comum de autarcas. E uma estratégia que faz diferença para o desenvolvimento de um Sim, território. sem dúvida. E sem dúvida, já nos diz o ESA que os políticos têm de ser homens de ação. Sem dúvida, e aqui são. E quando falamos nas áreas e quando me pergunta que áreas são as que a Rota do Românico desenvolve, a Rota do Românico é, e é natural que assim seja, porque essa é a componente mais visível, um projeto de dinamização turística, mas não é só. A Rota do Românico é, acima de tudo, um projeto de desenvolvimento regional e que tem outras áreas de intervenção. O Centro de Estudos, que tem uma importância fundamental, que foi formalizado em 2011 e que decorre da necessidade que nós, equipa, e nós, território, e os decisores que trabalham connosco e para quem nós trabalhamos, de haver uma consistência de investigação e de, ao transmitirmos conteúdos, termos a noção clara de que tínhamos que produzir conhecimento. E, portanto, daí a área da investigação e do Centro de Estudos ser tão importante. Há uma outra área também muito importante, que é a área da conservação e salvaguarda. É por aí que a ação da Rota começa, porque se nós queríamos assentar um projeto num valor enorme, num valor incomensurável, que é o nosso património, que nos une a todos como território e como história, que nos mostra a nossa importância histórica, havia que cuidar do património. Não tinha sentido nós querermos dar valor a um património na teoria, quando na prática não cuidávamos dele. Portanto, foi fundamental. É sem dúvida a área que tem requerido e que ainda hoje nos obriga a uma procura maior de investimento, porque conservar património não é só fazer obra, é fazer investigação, é chamar equipas multidisciplinares e envolvê-las, e para que depois a obra e a responsabilidade de intervenção seja assegurada de que estamos a trabalhar com um património de valor maior e com uma responsabilidade de estarmos a conservar património que tem 1000 anos e que nos chegou. Há uma outra área também muito importante, que eu acredito que diz muito também à doutora Beatriz, que é a área do serviço educativo e do trabalho de comunidade. A Rota do Românico, essa é uma área que não é muito visível, mas que é quase, sim, é quase como o coração, que ventila e que faz com que a Rota tenha futuro. Eu digo com muito orgulho que a Rota, neste momento, tem um trabalho com a comunidade educativa tão importante, porque nós não só temos que assegurar que as comunidades deste território tenham agora orgulho no seu território, porque isso é fundamental. Eu digo sempre, e faço questão de o dizer hoje, nós só amamos o que conhecemos. Exatamente. E nós não conhecemos porque, como a chuva cai do céu, nós conhecemos porque alguém nos dá esse conhecimento. E daí o papel que a Rota desenvolve em termos de serviço educativo e de mexer com o orgulho de comunidades é fundamental. E depois tem outra perspectiva crucial, que é a sustentabilidade da Rota. Porque nós, ao educarmos não só comunidades atuais, mas comunidades mais novas, sabemos que eles ganham não só um sentido de pertença e de orgulho, mas que o vão transmitir ao longo da vida e que vão ser os homens da amanhã e que vão ser eles que vão estar no nosso lugar e vão ser eles que têm essa responsabilidade. Portanto, o serviço educativo que temos números muito grandes, que nos orgulha muito e com muita persistência, mesmo em tempos difíceis, nós nunca deixámos cair o serviço educativo. Mas ainda não vamos falar dos tempos difíceis. Vamos falar ainda das coisas boas. Falou que a Rota do Românico é um projeto turístico-cultural. Sim. Como é que olha para números de 15 mil visitantes registados em 2019? Isto não contando os turistas que aparecem nos monumentos sem visita marcada e que não conseguimos controlar, os prémios e o interesse de revistas como a National Geographic, que considerou a Rota do Românico uma das 50 maravilhas de Portugal. Como é que olha para tudo isso? Eu confesso-vos que quem me conhece sabe que eu sou muito emotiva, eu fico muito orgulhosa, claro que sim, e isso era um bocadinho o que eu dizia há pouco. Isto é o resultado de 22 anos, de muita persistência, de 22 anos de trabalho e do envolvimento de muita gente. Eu sou o rosto técnico de um projeto, mas eu não sou a Rota do Românico.
e quando falo no sentido ativo, que, como essa dizia, de que é preciso haver ação política. E quando nós falamos de política, e eu que trabalho e que tenho um orgulho enorme em ser funcionária pública, porque assumo claramente que a missão, sem filantropia nenhuma, que a missão pública é uma missão extremamente nobre. E a ação política é isso que significa, é a ação pública para o bem público de todos. E, portanto, estes 22 anos, estes muitos prémios, já passámos as 2 dezenas de prémios nacionais e internacionais, e alguns com muito prestígio, é o resultado de toda esta gente que nestes 22 anos trabalha, é o resultado de uma equipa extraordinária, que eu digo, eu sou um rosto de uma equipa que tem a paixão, como eu tenho, por aquilo que fazem. Têm a paixão que são agentes de transformação e que são agentes de responsabilidade de transformar este território. E todos os meus colegas de equipa, todos os autarcas que trabalham, e se calhar não é à toa que a doutora Beatriz me convidou, é também por esse seu papel na Rota do Românico e de todos os outros colegas seus, que têm de trabalhar e de ser agentes de trabalho na Rota do Românico e da sua responsabilidade. A questão da National, devo-vos dizer que eu fiquei tão orgulhosa, que li, eu ia em viagem quando recebi a mensagem, nós já tínhamos tido a visita, mas não sabíamos que era para isso, da National. Não é a primeira vez, porque a National tem uma paixão muito grande, não só pelo românico, mas também pelo projeto em si. Eles são uns grandes defensores daquilo que é o nosso trabalho, de outros trabalhos, mas da Rota em particular, e nós não estávamos à espera de estarmos entre os melhores, a nata da nata do património nacional. E quando eu ia em viagem, ia visitar os meus pais a Castelo Branco, e telefonam-me e dizem: olha, já viste a National Geographic, a edição especial? Eu disse não, e parei em 3 áreas de serviço, porque eu tinha que comprar a revista. Mas não estava. E comprei, ao fim de 3 áreas de serviço, e comprei as revistas todas que tinha lá, que eram só 4, toda contente, e ia na viagem toda orgulhosa, senti um orgulho enorme. Eu compreendo, porque realmente era aquilo que falávamos antes de iniciar o programa. O trabalho na cultura é tão moroso que Sim. Quando realmente há esse destaque, e neste caso numa publicação internacional que tem muito protagonismo, é muito bom ser reconhecido. Eu falo porque eu própria também senti esse orgulho. Agora sim, vamos falar de coisas menos boas. Vamos falar, claro está, da pandemia, não é? Que de certa forma também pode criar oportunidades. Curiosamente e ironicamente, eu estive na apresentação da internacionalização da Rota do Românico no mercado asiático e veio a pandemia Covid-19 da China. Como é que, enquanto diretora da Rota do Românico, tem lidado com esta adaptação? Quais são os planos para um futuro próximo? Desde logo eu acho que esta situação apanhou-nos a todos de surpresa. E foi, na altura, nós somos, só para terem a noção, Lousada e Felgueiras, que são 2 dos municípios que integram a Rota do Românico, foram os primeiros a estar em regime de contingência e que foram obrigados a fechar todos os espaços públicos a um conjunto de situações imediatas. E o Centro de Emprego, o Centro de Interpretação da Rota do Românico, situa-se em Lousada, e nós de um dia para o outro fomos obrigados a fechar no mês que estávamos a iniciar o melhor ano de reservas da Rota. Depois de muitos anos, com os centros de interpretação, com o produto, depois da investigação que foi feita e da comunicação e da divulgação, e porque isto é um processo muito lento, quem trabalha na área da cultura e no turismo sabe que é preciso semear e depois só muito tempo depois é que se começam a colher frutos.
e às vezes anos, e nós estávamos a ter o melhor ano de reservas. Começava em março e o mês de junho, julho, em termos de reservas não só nacionais, mas de grupos internacionais, inclusivamente de algumas revistas de prestígio da Europa, estavam a fazer reservas para vir à Rota do Românico. De repente fomos obrigados a fechar o centro, que é no fundo a porta de entrada para toda a rota, e fomos, num dia, recebemos 95% dos cancelamentos para tudo. Não só para o centro, mas para toda a rota, e nós começámos a ficar, há que assentar os pés, há que ter noção do que está a acontecer, com muitas interrogações, fomos obrigados a pensar, a refletir, com alguma serenidade, e é isso que tentamos vir a fazer. Como nós trabalhamos com a história, há aqui uma vantagem, e que nos deve... eu sou positiva por natureza, sempre fui, e sempre tentei ver sempre o lado mais positivo, que não quer dizer que não tenha a consciência das coisas menos boas. Mas o que tentámos pensar foi: a história mostra-nos que isto acontece. Como eu referi há pouco, Amadeu de Sousa Cardoso, que para nós é de um tempo tão perto, faleceu na pandemia do início do século passado. Nós que trabalhamos com a época medieval sabemos que houve uma peste negra, que todos nós estudamos, e que historicamente, ou em termos de transmissão, erradamente nos transmitem que ela ficou confinada ao século XIII. Só para que tenhamos a noção, e são outros tempos seguramente, no século XIII efetivamente a Europa é avassalada pela peste negra, que dizimou 1/4 da população da Europa, mas a peste negra tem surtos até ao século XVI. Portanto, há aqui um tempo muito longo. E com esta noção de quem trabalha com tudo isso, pensámos, nós temos que adaptar-nos e não sermos, antes de mais, pessimistas, nem arautos da desgraça. Portanto, vamos com calma e vamos ver como é que corre. Logo que foi permitido abrir os centros de interpretação e os monumentos, porque, como sabem, grande parte dos elementos patrimoniais da rota são igrejas e que foram espaços físicos que também ficaram logo limitados em termos da visitação e do culto. O que fizemos foi, logo que foi permitido, articularmos com os padres, os senhores padres e quem era responsável pelos elementos patrimoniais, o que é que eles estavam a fazer, e de informar a quem nos quer visitar quais são as regras que tem que cumprir. Portanto, nós tínhamos que ter essa consciência. E nos centros de interpretação de gestão direta da Rota do Românico, o que fizemos foi: temos que nos adaptar. Portanto, não vamos limitar nem vamos proibir as visitas, pelo contrário, vamos estimular a que venham. É uma oportunidade para vir, e isso veio-se a verificar. Sem o mês de agosto foi, em termos de números, foi extremamente bom para o território e para os elementos patrimoniais da Rota do Românico. Obviamente que as pessoas tinham que ter as cautelas. E outra questão interessante, e que foi muito debatido internamente na equipa, foi: nós tínhamos programado todo um serviço educativo de férias com as crianças, para ocupar as crianças, e assumimos que, perante um confinamento, perante o facto das crianças terem ficado tanto tempo em casa confinadas, que lhes queríamos dedicar uma especial atenção nesta altura. E, portanto, preparámos um conjunto de atividades que ficaram definidas para os 3 centros de interpretação e de informação, ou seja, Lousada, Abragão e Paredes, e trabalhámos com as crianças com atividades seguras, com as devidas cautelas, sendo conscientes que tínhamos que ter essas cautelas não só para a garantia das crianças, mas das famílias, e foi um sucesso. Foi extraordinário e sentimos
tanto da parte das crianças como das suas famílias, que foi uma oportunidade extraordinária, que se calhar numa fase diferente não o fariam, mas que nesta fase em que todos estavam sequiosos, que queriam, foi uma oportunidade extraordinária e foi muito bom. Vamos passar agora ao último momento do programa, antes dos destaques culturais, e vamos dançar. Que bom! Estou a brincar. Nós vamos a um momento de perguntas e respostas muito rápidas, mais pessoais. E, portanto, assim vou começar. É um momento chamado Quick Step. Que bom. Qual é o livro da sua vida, doutora Rosário? São vários. Eu sou uma leitora compulsiva, mas se calhar gostava de destacar um livro da Marguerite Yourcenar, que foi é uma escritora que me marca profundamente, e que é um livro que é uma entrevista que lhe é feito, que é De Olhos Azuis, e que é um dos livros mais extraordinários que me marcou profundamente na vida. E a música? Ui, a música são tantas. Eu sou muito eclética na música, desde o jazz à música clássica, mas se calhar destacava. Isso é muito difícil, só escolher uma na minha vida, mas se calhar destacava o Requiem de Mozart, porque é assim uma coisa que me faz subir e descer, me faz chorar e rir. E qual é a obra de arte que a faz chorar? Ai, também são tantas, não sei, desde a Frida ao Amadeu de Sousa Cardoso. Se calhar não digo chorar, mas pela imagem, por aquilo que me diz também o quadro da viola do Amadeu de Sousa Cardoso. Se calhar, mas é muito difícil responder a isso. Destaca a sua maior qualidade e o seu maior defeito. O meu maior defeito é ser distraída. Eu vivo nas nuvens permanentemente. Na minha maior qualidade, e tenho muitos outros defeitos, muito, sou muito esquecida e tenho muitos. A minha maior qualidade, talvez de tentar estar sempre de sorriso na cara e ser feliz, e acima de tudo de sentir ou fazer quase, para mim, não é pelos outros, não me interpretem mal, mas de ouvir que os outros estão com gargalhadas e estão felizes verdadeiramente à minha volta. Pode dizer que esse é o momento de felicidade? Sim. Ouvir os outros a rir. Os meus filhos, eu só por uma questão muito pessoal, eu hoje faço 21 anos, eu e o meu marido, obviamente, 21 anos de casados. E lembro-me quando viajávamos os dois no início, ríamos muito e dizíamos assim, um dia a parte de trás do carro há de estar cheia de gargalhadas. Ainda hoje nos divertimos imenso e é talvez dos momentos mais felizes da minha vida, é quando ouço o banco de trás a rir às gargalhadas. Realmente o riso de uma criança é qualquer coisa transcendente. Extraordinário. O que faz nos tempos livres? Eu, por acaso, acho que já sei o que é que me vai responder. Ler, pintar, e outra coisa muito engraçada, eu adoro água, eu cresci e vivi sempre à beira-mar, a não ser estes últimos 23 anos da minha vida, e nadar, eu gosto imenso de nadar. Pensei que ia falar do escotismo. Mas isso não é os meus tempos livres, só para esclarecer, essa é uma paixão que eu levo a sério. Leva a sério? Sim, e que não é um hobby, é uma dedicação enorme. Eu fui escoteira, e sempre achei que os meus filhos haviam de ser escoteiros, sendo que nunca impusemos nada, mas aconteceu naturalmente e a dada altura fazem-me o convite por esta paixão toda para ser dirigente do movimento e dirigente nos escoteiros, e eu sou a chefe da 4ª secção do agrupamento 1253 de Lousada, que tenho um orgulho enorme e que é das coisas que também me fazem mais felizes, que é trabalhar com jovens. Escolheria outro lugar no mundo para viver? Não. Nunca. Muito. Por último, e para terminarmos, começamos com a frase de José Tolentino Mendonça, escolhida por mim, e vou perguntar-lhe qual foi a frase que escolheu para terminarmos o programa. É uma frase que me diz muito, eu todos os anos que começo ponho-a na minha agenda, por isso, se me permitem, eu vou lê-la. É uma frase de uma grande mulher do património, foi uma jornalista
que infelizmente já partiu, mas que nos deixou muito e, acima de tudo, muito uma perspectiva que é muito a minha do que é o património e do que é a cultura. Eu vou ler. É de cultura como instrumento para a felicidade, como arma para o civismo, como via para o entendimento dos povos que vos quero falar. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada por terem estado connosco. Esta foi a nossa convidada, a doutora Rosário Machado, do primeiro programa Impressionismos. Certamente que no próximo, no segundo domingo de cada mês, teremos igualmente um convidado ou uma convidada especial. Obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigada.